Bom, como vocês podem ver aí na tela, né, a gente vai retomar os nossos conteúdos, certo? E como vocês podem ver aí na tela, o nosso conteúdo hoje, a gente vai voltar um pouco para geometria, né? E vamos falar sobre semelhança de polígonos, né? Em específico, a gente vai se ocupar hoje em falar sobre semelhança de triângulos, né? Porque a ideia é que a gente se ligar para triângulos, a gente pode estender para os polígonos em geral, beleza? Então vamos nessa. Esse é um dos assuntos mais importantes, né, para o nono ano, por exemplo, porque entendendo ele, você consegue entender muito bem a trigonometria, né, que é geralmente o calo, né, das pessoas aí dentro da geometria do nono ano. Então vamos começar aí. Antes da gente começar, eu quero só dar uma relembrada, uma recapitulada em alguns conceitos bem básicos, né, da geometria que a gente já abordou em outro momento, mas eu trouxe aqui só para a gente se lembrar, né? Vamos relembrar aí o que é um ângulo, qual a definição de ângulo, né? Qual a definição de polígono e alguns dos nomes, né, de classificações que a gente enquadra certos triângulos e certos quadriláteros e outros também. Falando de ângulo, basicamente, né, recapitulando, é aquela grandeza, né, que vai determinar a abertura aqui entre dois segmentos de reta, né? Essa abertura que pode ser uma abertura pequena, né? Uma abertura pequena. Sendo pequena, eu chamo esse ângulo de um ângulo agudo. Pode ser uma quina bem certinha, né? A quina bem certinha eu vou chamar de ângulo reto. Pode ser uma abertura um pouco maior, e daí eu chamo esse ângulo de ângulo obtuso, né? E aí tem o ângulo raso, né? Que é quando aqui eles formam 180 graus. E tem um ângulo de uma volta, que é quando completa a volta inteira, que coincide com 0 grau, né? E o lance é que quando a gente combina vários ângulos e determinadas formas, a gente dá origem ao que chamamos de polígonos, né? Os polígonos, eles surgem com a combinação desses ângulos. Aqui é um ângulo, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro, aqui outro, aqui outro, aqui outro, aqui outro, aqui outro, aqui outro, que combinados geram uma figura geométrica. Para ser polígono, não pode ter região aberta, não pode ter um ponto de cruzamento aqui, não pode ser curvo. Se for curvo, não é polígono, certo? Mas basicamente o polígono ele é essa combinação entre posições e angulações que dão origem às formas para a gente, beleza? Só recapitulando os conceitos, né? Que é ângulo e polígono. Dentro dos polígonos, a gente faz algumas classificações em especial a respeito dos triângulos. Por exemplo, quanto aos lados, se o triângulo tiver todos os lados com a mesma medida, daí eu vou chamar ele de triângulo equilátero, né? Se esse triângulo ele tiver esse lado igual a esse, mas esse terceiro lado for diferente, daí eu chamo esse triângulo de triângulo isósceles. E se esse triângulo tiver todos os lados com medidas diferentes, daí eu chamo esse triângulo de triângulo escaleno. Essa é uma classificação que a gente faz a respeito dos lados. Mas a gente também pode esquecer um pouco os lados e olhar para os ângulos, né? Se o teu triângulo ele tiver apenas ângulos retos... Opa, peraí, deixa eu pedir para entrar aqui. Se o teu triângulo tiver apenas ângulos agudos, na verdade, ângulo agudo, ângulo agudo, ângulo agudo, daí eu vou chamar esse triângulo de triângulo acutângulo. Se ele tiver um ângulo reto, basta ter um, porque ele tem como ter dois, que ele não formaria um triângulo. Daí a gente vai chamar esse triângulo de triângulo retângulo.
E sobre ele a gente vai falar um bocado hoje, tá? Sobre o triângulo retângulo, ele vai ser um assunto bem interessante pra gente hoje, tá? E se o teu triângulo tiver um ângulo obtuso, ou seja, maior que 90, daí eu chamo esse triângulo de triângulo obtusão. Beleza? Mas aí eu quero chamar uma atenção especial para o retângulo, que é caracterizado pela presença do ângulo reto. Ok? Os quadriláteros têm essa nomenclatura aí, né? Os quadriláteros são polígonos que têm 4 lados. E aí eles podem ter 2 lados paralelos, né? E daí eu vou chamar isso de trapézio. Ou ele pode não ter, são não trapézios. E aí tem várias classificações de trapézio. Tem o retângulo, o isósceles e o escaleno. Pode ocorrer dos outros lados também serem paralelos. No caso, esse é paralelo com esse, já é trapézio. Mas se esse também for paralelo com esse, daí a gente tem o paralelogramo. Esse é paralelo com esse paralelo com esse. Se o paralelogramo for retângulo, aí é o nome da figura retângulo. Se tiver todos os lados iguais, aí eu chamo de losango. E a combinação do retângulo com losango é que vai dar origem ao quadrado. Certo? Então, a princípio, é só isso aí que eu tô querendo retomar com vocês, coisas que a gente já viu. Só para relembrar os nomes, por quê? Porque eu vou falar desses nomes, né? Às vezes a gente esquece o que é, e isso pode atrapalhar a nossa experiência nesse sentido. Mas vamos continuar aqui. Bom, então o objetivo da nossa aula é falar sobre a semelhança de polígonos, né? E o que vem a ser, então, a semelhança entre polígonos? O que vem a ser, na real, polígonos semelhantes, né? Em outras palavras, polígonos semelhantes são aqueles que são parecidos. E para duas coisas serem parecidas, elas precisam ter a mesma forma, né? Então, esse ângulo, ele precisa ser igual a esse. Esse ângulo igual a esse. Esse ângulo igual a esse. Esse igual a esse. E esse igual a esse. Se essa forma, que é determinada pelo ângulo, for preservada, então eu posso aumentar ou reduzir esse polígono à vontade, que ele vai continuar parecido, né? Ele não vai ficar distorcido do que eu estou querendo fazer. Que é o exemplo clássico de quando a gente está, por exemplo, querendo ampliar ou reduzir uma foto, a gente tem que fazer isso de forma proporcional. Porque se a gente alargar só a largura ou só a altura, aí a nossa cara fica deformada, né? A gente perde a forma original. Então, o foco é, dois polígonos serão semelhantes se eles tiverem a mesma forma, se tiver a forma preservada. E o que é que significa dizer se o polígono ele é a redução ou a ampliação de um outro? O que vai acontecer é que os lados serão proporcionais. Como assim? Vamos supor que a gente tenha medido isso daí e as medidas deram 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros, 1,5 centímetro e 1,5 centímetro, supondo, né? Se eu quero, por exemplo, triplicar o tamanho desse polígono, eu quero triplicar ele vai ficar com que medida? Se ele vai triplicar, tudo vai triplicar. Se era 2, agora é 6. Onde for 2, agora é 6. Onde era 1,5, agora é 4,5. Né? Os lados eles ficam proporcionais a um certo fator. Porém, os ângulos permanecem igual, porque é o ângulo que dá origem à forma. Né? Essa forma precisa ser preservada. Certo? Então, polígonos semelhantes são polígonos parecidos. Essa é a ideia. E a proporção entre essas medidas, é importante que a gente se ligue que ela não pode ser feita de forma indiscriminada. Ela precisa ser feita com os lados correspondentes. Você não pode dizer, por exemplo, que esse lado é proporcional a esse e que esse é proporcional a esse. Não faz sentido. Tem que ser os lados correspondentes. E o que são lados correspondentes? É você pegar essa parte de cima, ser essa parte de cima. Então, essa medida vai ser proporcional a essa.
e essa daqui proporcional a essa. Do mesmo jeito que essa vai ser proporcional a essa proporcional a essa e essa proporcional a essa. Você vai fazer os lados correspondentes serem proporcionais, né? Então, se a gente quiser deixar um negócio mais oficial, a gente pode até deixar assim, ó, para não ficar com um monte de seta. Identificar aqui os vértices, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, I e J. Quais serão os lados correspondentes? Ó? AB é correspondente a FG. Pode botar assim, né? Aí BC é correspondente a GH. CD é correspondente a HI. Aí DE é correspondente a IJ. A é correspondente a JF, né? Então, é bem importante, quando a gente vai estabelecer essa proporção, que a gente identifique quais são, tá, os lados homólogos, correspondentes, que um é correspondente ao outro. Na hora de fazer as contas, isso é bem importante. Tá? Então, vamos seguir. Acho que até agora tá tranquilo, né? Tô falando nenhuma novidade. E daí a gente pensa o seguinte: como descobrir, né, que dois polígonos são semelhantes? Porque eles podem ser muito parecidos, muito parecidos. Mas se eu verificar por algum momento que essa inclinação daqui, entre esse lado e esse, seja um grau diferente desse, visualmente não dá para perceber. Mas se eu pegar um transferidor, verificar que é diferente, acabou-se. Eles não são semelhantes, não dá para estabelecer proporção entre eles, não dá para fazer nada. Certo? Como é que eu posso garantir que dois polígonos são semelhantes? Para você garantir que dois polígonos são semelhantes, você precisa garantir que todos os ângulos são iguais. Basicamente isso. Então, você precisa garantir que esse ângulo é igual a esse. O que eu tinha feito lá atrás, né? Que esse é igual a esse, né? Que vou chamar isso aqui de beta, esse também. Que esse seja igual a esse, que eu vou chamar de gama, esse também. Que esse seja igual a esse, que eu vou chamar de teta, e esse também. E que esse, chamado de φ, seja igual a esse. Se você garantir isso, beleza. Com certeza, os lados serão proporcionais. E essa é a beleza aí da coisa, né? Você, apenas a partir de ângulos, garante uma proporção entre os lados. Quer dizer, com aquela forma, só tem aqueles lados. Não tem como ser outro lado que não um proporcional ao lado menor. Isso aí ajuda a gente a resolver muito BO dentro da geometria. Beleza? Só que, falando nos triângulos, nem sempre a gente tem essa informação a respeito dos ângulos. Às vezes a gente tem todos os ângulos. Aí beleza, a gente já verifica, beleza. Todos os ângulos são iguais, acabou, são semelhantes, é para resolver o problema. Mas às vezes a gente não tem essa informação. Porém, mesmo sem essa informação, a gente consegue dizer que dois triângulos são semelhantes. Que informações são essas? Existem 3 casos que você pode perceber que dois triângulos são semelhantes. Que casos são esses? O primeiro é o critério lado. Como assim? Dois triângulos possuem os seus lados homólogos, que são os correspondentes, né? Proporcionais, então eles são semelhantes. Tá dizendo assim, ó, se eu tiver uma proporção aqui que esse está para esse, que B está para B', assim como A está para A', assim como C está para C', então quer dizer que esses dois triângulos são semelhantes. Por exemplo, se você percebe que isso aqui é 2, isso aqui é 4,
Aí, isso aqui é 6, isso aqui é 3, isso aqui é 1,5 e isso aqui é 3, então eles são, todo mundo é o dobro. Então, há uma proporção de 2 para todos os lados. Então, esses triângulos são semelhantes. Por mais que você não tenha informações a respeito dos ângulos, já dá para dizer isso. Esse é um critério que a gente usa. Porém, nem sempre a gente tem todos os lados. Às vezes, o que a gente tem é lado, ângulo, lado. Como assim? Se dois triângulos têm dois lados diretamente proporcionais e o ângulo por eles formado congruente, então eles são semelhantes. Como assim? A questão está dizendo que, por mais que você não tenha nada sobre o A e o A', que você não tenha essa informação, mas que você tenha que B está para B', assim como C está para C', e, além disso, esse ângulo é igual a esse. Se você tem essas três informações, eu vou até botar assim, alfa e beta, né? E você descobre que alfa é igual a beta. Então, esses dois triângulos são semelhantes também. Então, se você tiver dois lados e um ângulo, dá para verificar se é semelhante. Se tiver os três lados, dá para verificar. E se você tiver apenas dois ângulos, né? O ângulo aqui e o ângulo aqui, que é igual a esse, e esse verde igual a esse verde. Se você verificar isso, né? Deixa eu botar aqui letrinhas, alfa, beta, teta e gama. Se você verifica que alfa é igual a beta e que teta é igual a gama, você também pode afirmar que os dois triângulos são semelhantes, que é o critério ângulo-ângulo. E esse critério ele é bem intuitivo, porque é o seguinte, se a soma dos ângulos internos tem que dar 180, né? Daí você verifica, então, que alfa mais teta mais o terceiro ângulo, que eu vou chamar de x, tem que dar 180. E você verifica que beta mais gama mais esse terceiro ângulo também tem que dar 180, e esse é igual a esse, e esse é igual a esse, só resta o terceiro ângulo, que eu vou chamar de y, ser igual também, porque a soma não está igual, está tudo igual. Então não tem por que o terceiro ângulo ser diferente. Então, quando você descobre que dois ângulos são iguais, automaticamente o terceiro é também. E aí você entra naquele caso lá, as formas estão preservadas. Então, os triângulos são semelhantes. Tá? Então, a gente tem esses três casos de semelhança que a gente usa para identificar se dois triângulos são ou não são semelhantes. Beleza? Alguma dúvida até aí, minha gente? Me falem aí, por favor. Sim ou não? Alô? Beleza, obrigada. Bom, então vamos seguir. E aí é aquilo que eu estava falando para vocês, né? Se você percebe, identifica que dois triângulos são semelhantes, que é uma coisa útil, o que é que você pode dizer? Que os lados são proporcionais. E isso é rico, né? Isso significa que você tem um triângulo grande, que é a ampliação de um certo triângulozinho pequeno, que tem o mesmo formato que ele. Então, aqui é A, aqui é a linha, aqui B, aqui B', aqui C, aqui C'. E aí você descobre que A está para a linha, assim como B está para B', assim como C está para C'. E tudo isso há uma proporcionalidade. Então você pode também brincar, né? Você pode, tipo, pegar só esses dois e multiplicar aqui cruzando, né? Aplicando a propriedade da proporção. Então você vai descobrir que A vezes B' é igual a linha vezes B, ou seja, você pode multiplicar esse lado por esse é igual a esse por esse, né? Você pode brincar aqui também e afirmar que B vezes C' é igual a B' vezes C, ou usar o primeiro com o último, né? A vezes C' é igual a linha vezes C, pode ser também. Então, existem várias coisinhas que dão para ser feitas com a informação de que os dois triângulos são semelhantes. Por exemplo, essa questão daí, ó. A questão fala assim:
A sombra de um prédio em um terreno plano, em uma determinada hora do dia, mede 15 metros. Nesse mesmo instante, próximo ao prédio, a sombra de um poste de altura 5 metros mede 3. Então, qual é a altura do prédio? Olha que coisa bela, né? A gente tem condição de calcular a altura de um prédio a partir da altura de um poste, apenas verificando o tamanho da sombra. E todo mundo ali concordar comigo que medir uma sombra é mais fácil do que medir um prédio. Você medir a altura do prédio não é tarefa fácil. Agora, medir a sombra, você mede tranquilamente. Com passo, com régua, com treino, enfim. Né? E como é que a gente calcula esse prédio? Bom, algumas coisas para a gente prestar atenção. Primeiro, como é a altura, então esse ângulo, com certeza, ele é um ângulo reto. Então, já tenho a informação de que dois ângulos são iguais. Outra coisa é a mesma hora do dia, né? Ó, a questão está dizendo, ó, nesse mesmo instante. Então, a sombra que o Sol está fazendo em um é a mesma sombra que o Sol está fazendo no outro. A sombra que está aqui é a sombra que está aqui. Porque é na mesma hora do dia. Não tem por que a sombra ser diferente se é no mesmo lugar. Se fosse em outro país, aí beleza, né? Porque tem lá a terra e tal. Mas se é no mesmo lugar, na mesma hora, a sombra é igual. E se eu tenho que esse ângulo é igual a esse e esse é igual a esse, dá para dizer que esses dois triângulos eles são semelhantes. De modo que se eles são semelhantes, essa altura que eu vou chamar de x, ela é proporcional à altura do poste. Ou seja, dá para dizer que a altura do prédio está para a altura do poste, assim como a sombra do prédio está para a sombra do poste. E aí a gente vai agora resolver essa proporçãozinha, né? Ou seja, 3x é igual a 5 vezes 15, portanto, x é igual a... Eu não vou fazer a conta, ó. Eu não gosto de fazer a conta logo, eu gosto de ver se dá para simplificar. E de fato dá, né? 5 vezes 5 é 25. Então, a altura do prédio é 25 metros. Se você quisesse multiplicar e depois dividir, daria no mesmo, tá? Eu estou só fazendo de um jeito mais simples, porque na hora de fazer conta na mão, a gente tenta evitar ao máximo o trabalho da gente. Né? De modo que a altura do prédio é 25 metros. A partir apenas da sombra e do poste. Ok? Então, essa é uma aplicação bem básica da ideia de semelhança. Essa é uma aplicação que eu diria fácil, que é fácil de perceber. Está na cara que os ângulos são iguais, está na cara que os triângulos são semelhantes. O problema é quando não está na cara. Mas quando está na cara, você aplica a proporção e corre progresso. Certo? Bom, então, agora, né, dito isso, né, dessa proporção que a gente pode estabelecer, etc., eu quero que a gente pegue e dê uma atenção especial para um triângulo que eu classifiquei lá atrás para vocês como sendo o triângulo retângulo, né? O triângulo retângulo, certo? Ele é caracterizado pela presença de um ângulo reto, né? Um ângulo reto aqui. E no triângulo retângulo, a gente dá alguns nomes especiais para os lados, né? Então, o lado que tiver oposto ao ângulo de 90 graus, a gente vai dar o nome desse lado de hipotenusa. É a nossa hipotenusa. Os outros dois, eu vou chamar de catetos. Aqui é cateto e aqui é cateto. Aqui são catetos. Certo? E esses lados, hipotenusa e catetos, eles têm uma relação que é muito interessante e muito usada, tá? Amplamente em problemas envolvendo a geometria. E que relação é essa? É o famoso dito, entre aspas, teorema de Pitágoras. E eu botei entre aspas porque eu gosto sempre de lembrar que Pitágoras, ele foi uma figura importante dentro da matemática, etc. Mas é óbvio que a humanidade, muito antes de Pitágoras, Pitágoras existiu antes da Era Comum, mas ele não existiu desde antes, tipo, no princípio da humanidade. Antes, muito antes dele, milhares de anos antes dele nascer, já existia construção.
as pessoas já precisavam fazer quinas. E aqui eu trouxe alguns exemplos de quinas, né? Quinas mais modernas, mas naquela época também eram construídas quinas, né? A quina bem certinha aqui, ó, na parede, que a gente preza por fazer bem certinha para a parede não ficar troncha. A quina aqui, ó, do pilar com o chão, né? Ninguém vai construir um pilar que seja troncho. Se ele for troncho, ele vai cair. Ele precisa ser bem certinho, que é o que a gente chama de estar no prumo. Ele precisa estar no prumo. Ele precisa ter o ângulo de 90 graus. E por que eu estou falando isso? Porque se isso é tão importante para a construção civil, para a construção de coisas em geral, então quer dizer que isso veio antes de Pitágoras. Então as pessoas precisavam determinar se a quina estava bem certinha antes de Pitágoras. O que Pitágoras fez, na teoria, né, porque também a gente não tem prova de que Pitágoras existiu, foi pegar isso daí, deixar numa álgebra meio ocidentalizada e divulgar para o mundo, de uma forma dentro da sistemática que os gregos faziam. Né? Mas a ideia de precisar fazer um ângulo reto já é muito anterior. É tão anterior que é provado que é anterior, né? É um papel que eu já chamei para vocês como sendo o papiro de Hindi. Lá atrás, quando eu falei sobre a álgebra, falei, ó, a álgebra nasceu no Egito, né? Existiam fórmulas que ensinavam a calcular o volume do tronco da pirâmide. Né? Nesse mesmo papiro é citado esse teorema, né, de Pitágoras, não com esse nome, não com essa cara, mas eles estavam ligados que existiam certas proporções de lados aqui que garantiam que esse ângulo ia ter 90 graus, ou seja, que ele ia ser a ponta bem certinha, a quina, né? A quina bem certinha, beleza? E essa proporção é justamente isso que eu vou falar aqui. Né? Eu vou chamar de hipotenusa, eu vou chamar de A. Cateto, esse cateto eu vou chamar de cateto C, e esse eu vou chamar de cateto B, porque tem medidas diferentes. Pode ser igual, mas eu vou supor que é diferente. E o que é que diz essa relação, que já tinha sido determinada pelos egípcios e que Pitágoras sintetizou? Diz o seguinte, que quando você pega o tamanho da hipotenusa e eleva ao quadrado, isso é igual a um dos catetos elevado ao quadrado, somado com o outro cateto elevado ao quadrado. E esse é o famoso, entre aspas, teorema de Pitágoras, né? Essa relação que existe entre os lados determina uma verdade de que o ângulo vai ser reto, beleza? Isso aí é o que diz o teorema. Então, por exemplo, se você tem aqui um triângulo, cujos lados são 3 centímetros, 4, qual o valor da sua hipotenusa, sabendo que ele é reto? Aí você vem aqui, ó, e calcula. X ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Aí x ao quadrado é igual a 16 mais 9. Aí x ao quadrado é igual a 25. Então, x é a raiz de 25, portanto, x vale 5. X vale 5, acabou-se. Né? Inclusive, esse triângulo 3, 4, 5, ele é bem famoso. Toda vez que você se deparar com um triângulo com essas proporções, 3, 4, 5, tenha certeza que você está diante de um triângulo retângulo. E eu não estou falando só do triângulo 3, 4, 5, não, tá? Estou falando de todos os triângulos semelhantes ao 3, 4, 5. Por exemplo, se você tem um triângulo que é o dobro dele, que é semelhante, né? Mas que é o dobro. Um triângulo que seja 6, 8 e 10. Esse triângulo é retângulo, já tenho certeza disso. Porque ele é um múltiplo do 3, 4, 5. Ele é um triângulo semelhante ao 3, 4, 5, então ele é reto. Esse não é o único terno que forma um triângulo retângulo, mas esse é um terno bem importante, porque quando você sabe disso, facilita a sua vida, entendeu? Se você já sabe que toda vez vai dar 5, quando você encontrar um triângulo retângulo, que um lado é 3, o outro é 4, você já sabe que o outro é 5, não precisa nem fazer conta. Né? Você já pode adiantar esse lado nesse sentido. Mas, eu só falei do teorema de Pitágoras, e eu vou ficar chamando assim
porque já virou cultural mesmo pra gente chamar o Teorema de Pitágoras de Teorema de Pitágoras. E o Teorema do Triângulo Retângulo, né, Teorema de Pitágoras. E também já é comum e cultural pra gente chamar a fórmula de resolução de equação do segundo grau de fórmula de Bhaskara. Popularmente a gente chama assim, então ficou. Né? Então, frequentemente eu vou falar, é o Teorema de Pitágoras, é a fórmula de Bhaskara. Por mais que a gente entenda na história que não é bem assim. Tá? A gente vai acabar dando esses nomes para as fórmulas para facilitar a nossa vida. E eu tô falando desse teorema porque a partir dele surgem umas coisas bem legais e que nos ajudam a resolver diversos problemas das provas que vocês vão enfrentar. Tanto as da escola técnica e a do IF, quanto a da escola de aplicação. E envolvem as relações métricas no triângulo retângulo. E o que diz essas relações? A ideia é a seguinte, ó. A gente vai pensar aqui em um triângulo retângulo, certo? O ângulo reto está aqui. E daí, nesse triângulo retângulo, a gente vai traçar uma altura nele. A altura faz 90 graus com a base, né? Quando a gente traça essa altura, são formados aqui dois pequenos lados, M e N. Eu vou chamar esses lados de projeções. Então, esse N é a projeção de B e esse M é a projeção de M. Projeção que eu digo é a sombra, né? Se o Sol está aqui, por exemplo, a sombra que C faz é M e a sombra que B faz é o N. Eu vou chamar isso de projeções, tá? E aí, agora, no lugar de ter só a hipotenusa, eu tenho as projeções que formam a hipotenusa. No caso, A é igual a M mais N, obviamente. Mas a gente vai trabalhar com M e com N. Porque às vezes a gente se depara com problemas que não dá a hipotenusa toda, dá só o M, ou só o N, ou só o H. E aí, a partir desses parâmetros, a gente consegue calcular todos os outros. E é isso que a gente vai ver agora. Bom, primeiramente, é interessante que a gente consiga enxergar esse triângulo daqui, né? Deixa eu até fazer algo legal aqui. Esse triângulo daqui, ó, em verde, esse maior, como três triângulos aí dentro, que eu tenho esse verde, né, que é esse maior aqui, ó, que é esse daqui, certo? Cujos lados são A, C e B. Eu estou rotacionando ele para eles ficarem todos certinhos. Aí a gente também pode enxergar um outro triângulo, que é esse vermelho aqui, esse menorzinho. Que é esse daqui. E quando a gente organiza ele aqui, ó, vira C, H e M. E a gente também pode visualizar esse azulzinho aqui, ó. Que é esse aqui. E quando a gente organiza ele direitinho, a hipotenusa, ó, é o próprio B, que é o ângulo reto. Aqui embaixo está o H e aqui está o N. Toma cuidado porque eu fui obrigada a rotacionar, refletir, fazer um monte de transformação geométrica para que eles ficassem todos parecidos, na mesma posição. Então, por exemplo, nesse o H está aqui, mas nesse o H está aqui. Porque eu tive que fazer umas transformações para que eles ficassem na mesma posição. Tá, e por que eu estou fazendo isso? Quando eu faço isso, fica bem na cara que o fato de que esses triângulos, eles são semelhantes, né? Eles possuem semelhança. Como é que eu garanto que eles são semelhantes? Ó, uma coisa é verdade. Esse ângulo é igual a esse, que é igual a esse. Se a gente descobre, por exemplo, que mais um ângulo é igual, esqueça tudo, né? A gente já pode provar que esses triângulos, eles são semelhantes pelo terceiro critério lá, que é o critério AA, que é quando dois ângulos são iguais, automaticamente o terceiro também é, e automaticamente os triângulos são semelhantes. Então, para isso, eu vou mostrar para vocês que, de fato, isso é verdade. Eu vou pegar aqui uma cor roxa. Eu vou criar um ângulo alfa aqui. Certo? Um ângulo alfa. De modo que esse ângulo alfa, ele está aqui e ele está aqui. Né? E aqui ele está aqui e aqui ele está aqui. Eu já sei, por exemplo,
que esse triângulo 2 e esse triângulo 3, eles são semelhantes. De cara já sei. Só está faltando o segundo agora, ser também. E como é que a gente vai provar isso? Vê. No caso desse segundo, a gente tem esse outro ângulo aqui, que é um ângulo que eu vou chamar de beta, por exemplo, que é o mesmo, vou até botar de outra cor, para não ficar confuso. Vou botar ele de laranja. É esse ângulo aqui que eu vou chamar de beta, que é esse daqui, que é esse daqui, que é esse daqui, que é igual a esse aqui. Olha que interessante. Se esse ângulo é igual a esse, e esse é igual a esse, e a gente também já viu que esse é igual a esse, então só resta para esse terceiro ser igual também, e para o terceiro lá ser igual também. Né? A gente acaba confrontando as duas igualdades para chegar na verdade de que todos os triângulos são semelhantes, todos os ângulos são iguais no final das contas. É como se um fosse a ampliação do outro, uma réplica ampliada do outro. Beleza. E o que é que isso no que é que isso me ajuda? Né? Que eu estou só vendo um monte de letra que surgiu e eu quero muito saber como é que isso me ajuda. Daí a gente vai agora analisar isso mais friamente, tá? Eu peguei essas informações daqui, coloquei elas aqui de uma forma mais organizada, para que agora a gente possa construir as nossas proporções. Lembra do começo da aula que eu falei assim para vocês, ó, quando a gente determina dois ângulos semelhantes, o que a gente pode definir é o seguinte, que os lados são proporcionais. Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer, por exemplo, que eu posso fazer primeiro uma relação entre esse 1 e esse 2. Então, relacionando o 1 com o 2, a gente tem que H está para B, assim como C está para A. C está para A. E aplicando aí o produto do meio pelos extremos, a gente obtém que C vezes B é igual a H vezes A. Então, vê, C vezes B igual a H vezes A é uma relação métrica do triângulo retângulo. Lembrando, ó, vou voltar aqui, que C é um cateto, A é a hipotenusa, H é a altura e B é o outro cateto. Olha que legal, a gente consegue relacionar os dois catetos, a altura e a hipotenusa desse triângulo com essa relação métrica. Essa é uma, tá? Vão surgir mais um monte. Vamos ver quais são elas. Ó, a gente pode, por exemplo, criar uma proporção aqui, ainda entre 1 e 2, com M e C agora. Eu vou apagar aqui para não ficar muito carregado o desenho. A gente pode colocar assim, H está para B, novamente, H está para B, assim como M está para C. Né? E aplicando meio pelos extremos, a gente encontra que M vezes B é igual a H vezes C, já é outra relação métrica. Outra relação métrica, ó, dá para pegar H com B, então dá para pegar C com A e M com C. Aí o C está para A, ó, a hipotenusa desse está para a hipotenusa desse, assim como o cateto desse está para o cateto desse. O que nos permite dizer, aplicando o produto do meio pelos extremos, né, a propriedade, que C ao quadrado, C vezes C, é igual a A vezes M. Quer dizer, um dos catetos ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção desse cateto. Isso já é uma outra relação métrica que a gente pode estabelecer. Né? Então, só relacionando aí em um triângulo retângulo, eu já encontrei 3 relações métricas. Vamos encontrar outras? Porque no final, eu quero mostrar para vocês 6 relações que vão nos ajudar a resolver os problemas aí. Vamos pegar agora e vamos relacionar
o triângulo... Esse aqui eu vou chamar de triângulo 3. Vamos relacionar agora o triângulo 2 com o triângulo 3. Vou apagar aqui para ficar carregado. Vamos lá. Então, a gente pode afirmar o quê, por exemplo? A gente pode afirmar que B está para N, assim como A está para B, a hipotenusa D está para a hipotenusa D. Aplicando o produto do meio pelos extremos, olha que a gente conclui que B ao quadrado é A vezes N, outra relação métrica no triângulo retângulo. E tem mais, viu? Tem bem mais. É porque eu vou fazer aqui só as 6 que eu tô querendo, mas eu posso encontrar várias. Eu posso pegar agora, por exemplo, fazer assim, ó. C está para H, ou seja, esse lado está para esse. Assim como B está para N. Que aí eu já posso encontrar uma outra relação métrica. Eu posso encontrar a relação que fala que B vezes H é igual a C vezes N. É algo interessante a ser dito. A gente pode usar isso para alguma coisa. Por exemplo, a gente também pode utilizar o triângulo 1 com o triângulo 3. Vou pegar aqui, ó, o triângulo 1 com o 3. A gente pode botar o seguinte, que C está para B, ó, essa hipotenusa está para essa, assim como M está para H. Daí a gente tira o seguinte, que C vezes H é igual... Ah, não, isso aqui a gente já tinha feito, né? C vezes H é MB, essa não precisa. Eu vou usar a seguinte. Eu só não vou usar ela porque já tá aqui, tá? Mas eu poderia usar, só que eu quero botar novas. Por exemplo, eu posso relacionar esse H com esse N, esse H com esse N e esse M com esse H. H está para N, assim como M está para H. Aplicando o produto do meio pelos extremos, a gente encontra que H ao quadrado é igual a M vezes N. Olha que relação também interessante essa que a gente encontrou. A altura ao quadrado é igual à projeção dos catetos. Ó, volta lá no triângulo. Quer dizer que esse valor, deixa eu apagar aqui tudo, esse valor ao quadrado é igual a esse vezes esse. Olha que relação interessante, né? Que não é trivial, não tem como a pessoa adivinhar que isso vai se dar como verdade. Mas quando a gente aplica o conceito, né, da semelhança de triângulo, daí a gente vê que isso é verdade sim, né? Que isso se confirma. Beleza? Então, só resumindo aqui, ó, essas são as 6 relações, certo? Que nos ajudam a resolver quaisquer problemas de relação métrica no triângulo retângulo. E aí eu tenho um conselho para vocês. Pelo menos uma vez na vida, eu acho importante que você consiga fazer essa proporção que eu acabei de fazer aqui. Que você consiga separar os triângulos, montar eles de forma que os lados homólogos correspondentes fiquem no mesmo lugar, que você saiba quem vai ser proporcional a quem, como é que a gente pode gerar essas fórmulas uma vez na vida, e depois você decora para a prova, né? Para a prova você decora as 6, cria frase, cria o que quiser, porque pode ser que seja útil. Mas aí se der o branco, você fez uma vez. Se sobrar tempo na prova de repente, você desenvolve e tenta descobrir aí o que for útil para você, tá? É porque é tanta coisa para decorar que quanto menos você conseguir, quanto menos você precisar decorar, melhor. Mas decorar sempre também é uma possibilidade. Porém, eu acho importante que você devagarzinho, com auxílio, por exemplo, desse vídeo, faça, né, de novo. Faça a proporção para ver exatamente como é que isso se dá. Beleza? Mas essas são as 6 relações métricas que a gente usa, fora a basicona lá, que é o que a gente chama de Teorema de Pitágoras. Essa a gente usa pra caramba. Inclusive, a gente usou bastante nas aulas passadas para calcular a área do triângulo equilátero,
né? A altura do triângulo equilátero, várias coisas, a gente usou o teorema de Pitágoras para fazer. Alguma dúvida até aí, minha gente? Me falem aí, por favor, para a gente poder dar continuidade. Sim ou não? Ok, obrigada. Vocês são uma super participação, né, velho? É bem ruim ficar falando sozinho aqui. Saibam disso. E eu acho que é ruim para vocês também, ficar só ouvindo. Eu, particularmente, já fui estudante também, sou, né, eterno estudante. E acho um saco quando eu tô assistindo uma aula e lá o professor tá falando. Em algum momento eu desligo completamente, né? E aí eu acho que pode ser assim para vocês também. Alguém falou aqui, meu microfone não funciona. É, tudo bem, às vezes acontece, né? A gente fica sem o acesso à comunicação, mas aí você pode digitar no chat, se tiver alguma dúvida, se quiser que eu repita alguma coisa, ou mesmo dizer, não, tá tudo certo, nenhuma dúvida. Mas, assim, é bem complicado isso, de eu ficar falando sozinha, porque a impressão que dá é que vocês não estão absorvendo nada. Vocês estão só de corpo presente e olha lá. Mas, enfim, né? Eu sempre recomendo para vocês que a melhor forma de vocês assistirem essa aula é atentos, sentado, como se estivesse realmente assistindo uma aula, né? Com o seu caderno, com o seu material, né? Anotando tudo que for importante, que você acha que é importante de dicas. E eu tô falando isso não é por nada não, porque eu não vou reprovar vocês ou aprovar vocês no final do ano. Isso quem vai fazer são os editais, né? São as bancas. A banca do IF, a banca da UETE. E o que eu estou indicando para vocês é um caminho de aprovação. O caminho da aprovação é esse. E eu estou indicando ele para vocês. Se vocês não fizerem, aí vocês que saem perdendo, né? Eu não vou aprovar ou reprovar ninguém no final. Eu estou aqui para ajudar vocês a serem aprovados, né? Mas tudo sempre pode acontecer. Depende do nosso empenho. Mas vamos lá. Bom, então trouxe aqui uma questãozinha. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Esse negócio não era para estar aqui. Desse jeito, eu acho que deu algum probleminha na... Só um momento. Pronto. Bem, essa questão caiu na prova da aplicação em 2023. E olha como ela é interessante. Ela diz assim: um cabo é amarrado a um pilar. Ele é preso em um ponto A, no topo desse pilar, e em dois pontos B e C no chão, conforme a figura a seguir. De tal forma que o triângulo BAC é retângulo em A, e a hipotenusa BC mede 5. E aí uma coisa que eu gosto sempre de dizer para vocês é, se a questão ela descreve uma figura e essa figura não vem desenhada, a primeira coisa que você vai fazer é desenhar essa figura com as informações da questão. Se ela traz a questão, mas não traz todas as informações na questão, você coloca. Se ela traz tudo, você só identifica. Por exemplo, ó, ele é preso no ponto A. O triângulo BAC é retângulo em A, tá? Aqui é a indicação desse retângulo. Bateu. Para você verificar se você está compreendendo bem, né? Todos os passos. A hipotenusa BC mede 5. BC é a hipotenusa em relação a esse ângulo reto. Beleza, tudo certo. Só para você identificar te ajuda muito. Aí a questão diz assim, ó. O comprimento total do cabo esticado é de 7 metros. E aí você já fica, tá, que cabo, né? Ó, o cabo é amarrado a um pilar. O pilar é esse aqui, né? E aí ele é preso em um ponto A e em dois pontos BC. Então quer dizer que o cabo, ele é esse aqui, ó. De B até A e de A até C. Esse é o cabo. Nem a questão diz isso, ó. BA mais AC é 7. Então a questão ela deu um suporte bem legal pra gente. Aí qual a medida da altura do pilar? Então, beleza. Então a questão diz que isso daqui
mais isso daqui. Eu vou chamar de x e y, só para não ficar escrevendo B, A, AC, etc. A questão diz que x mais y é 7. E o que ela quer descobrir é o valor de h aqui, dessa altura. A princípio, a gente não tem informação sobre h, né? O que a gente tem, no máximo, é que x mais y vale 7, que eu, de repente, posso aplicar um teorema de Pitágoras aqui, mas eu quero ver h está dentro. Então, quando você pensa em algo que está dentro do triângulo, já remete à ideia aí das relações métricas no triângulo retângulo. Né? Você busca no seu HD interno, que você tem decorado, e pensa, qual é a equação daquelas monte de relações que eu encontro no triângulo retângulo que tem relacionando os catetos, a hipotenusa e a altura. Essa é a pergunta que você se faz. E olhando aqui, ó, a gente tem, por exemplo, que relacione M e N não vão ser úteis para a gente, tá? Porque a gente não tem M nem tem N. Então, tudo que tiver M e N eu vou tentar eliminar. Por exemplo, eu não vou querer essa, nem essa, nem essa, nem essa e nem essa. Me sobra essa. Me sobra uma equação que diz o seguinte, que diz que A vezes H é igual a B vezes C. Isso é o que ela me diz. Então, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa com essa informação. Vou pegar o azul aqui. O A é o 5, que é a minha hipotenusa. O H é o que eu estou querendo descobrir. Agora, o B e o C eu não sei quem são. Que no caso aqui ele é o X e o Y, né? É X vezes Y. O que eu sei é que X mais Y é igual a 7. Né? E aí, o que a gente faz agora? Bom, uma coisa, você precisa ter uma certa maturidade algébrica de perceber que você só vai resolver isso daqui, que é o seu problema principal. Isso daqui, que é o H, né? Quando você descobrir o valor de x e y, sem o valor de x e y, não vai dar para calcular o 5 vezes h, porque você está com 3 incógnitas, né? Você tem o h, tem o x e tem o y. Você precisa de x e de y para poder, posteriormente, calcular o valor de h. Então, esse é um probleminha que você tem aí, nesse momento, né? E aí é que você começa a pensar de que maneiras você vai utilizar isso para poder resolver tua questão, certo? Então, agora você vai começar com suas hipóteses. Por exemplo, eu vou fazer o seguinte, como aqui ficou um pouquinho apertado, vou criar um outro slide para a gente resolver na próxima. Pronto, aqui. Bom, vou desenhar aqui o que a gente tem. O que a gente tem é um triângulo retângulo, onde isso aqui mede 5, aqui mede x, aqui mede y, isso vale 90 graus. Eu quero descobrir o valor de h. E o que eu descobri até agora foi que 5 vezes h é igual a x vezes y. Eu também descobri que x mais y é igual a 7. E eu quero calcular o valor de h. Esse é o meu problema. Outra coisa que eu sei é que, pelo teorema de Pitágoras, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Isso eu também sei. E aí vem uma coisa interessante, né? Como eu falei, tem que ter maturidade. Se você olhar com carinho, você percebe que se trata de um sistema de equações. Um sistema de equações que você tem duas incógnitas, que é o x e o y, e você tem duas equações, que é x mais y igual a 7 e x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 5 ao quadrado. Então, em teoria, dá para resolver. Talvez de trabalho, etc., mas dá para resolver. E é isso que a gente vai tentar fazer. Oi, pode falar. Professora, você poderia repetir como que chegou nessa equação aí que você escreveu aí? Na primeira, na segunda ou na terceira? Na primeira. Ah, beleza. Vou voltar aqui então. A primeira eu peguei daqui, ó. Lembra que eu fiz 6 relações métricas a partir da semelhança entre os triângulos.
Uma delas diz que a hipotenusa do triângulo maior vezes a altura é igual ao produto dos catetos. Né? Por isso que eu falei, você decora as 6, mas pelo menos uma vez é bom você fazer o desenvolvimento, esse desenvolvimento que eu fiz aqui. Porque se você der branco, você desenvolve algum e encontra um que seja útil, né? Essa, no caso que eu utilizei, foi essa daqui. Mas que aqui já estava prontinha, né? Aí eu utilizei. Tirei a tua dúvida, Guilherme? Tirou sim, obrigado. Ok, por nada. Bom, então, essas são as equações. E aí, como você tem duas incógnitas e duas equações, essa questão de estratégia para calcular o x e o y dá para fazer. Se tem duas incógnitas e duas equações, dá para fazer. A menos que você tenha errado alguma coisa. Se você errou alguma coisa, não tem como fazer mesmo, não. Ou que a questão seja sobre discutir o sistema. Discuta se o sistema tem solução. Aí pode ser que não tenha, mas nesse caso aí, que a gente criou as equações a partir de verdades, deve dar para resolver. Aí você escolhe a estratégia que você quiser. Quando eu olho para esse negócio aí, me dá logo vontade de resolver esse sistema por substituição. Como assim? Pegar isso daqui e isolar o x ou o y. Vou isolar o y, por exemplo. No lugar de y, eu vou escrever 7 menos x. Aí, no lugar desse y, eu vou colocar 7 menos x. Então, vamos lá. Pegar isso aqui e reescrever aqui. Ó. X ao quadrado mais y ao quadrado, que é 7 menos x, é igual a 5 ao quadrado, que é 25. E aí, a utilidade de você saber produtos notáveis de cor, né? Saber, por exemplo, que quando você fizer 7 menos x ao quadrado, vai dar quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Mas eu não me lembro disso. Eu não consigo me lembrar porque é muita coisa. Aí não tem problema, ó. Você pega um cantinho da vergonha aqui, pega um cantinho da vergonha que ninguém vai olhar, aí você faz 7 menos x vezes 7 menos x. 7 vezes 7, 49. 7 vezes menos x, menos 7x. Menos x vezes 7, menos 7x. Menos x vezes menos x, mais x ao quadrado. Aí fica 49, menos 14x, mais x ao quadrado. É o cantinho da vergonha, que não tem problema nenhum. Né? E aí, voltando aqui, 25. Porque às vezes você tem decorado, mas você não tem segurança. Tipo, será que é isso mesmo? Não estou seguro, pode ser que eu tenha esquecido alguma coisa. Você vai lá e confere. Bom, e aí juntando aí os termos semelhantes, a gente tem 2x ao quadrado, menos 14x, mais 49. Vou passar o 25 para o outro lado aqui, menos 25. Ou seja, 2x ao quadrado, menos 14x, 49 menos 25 dá 24. Né? Mais 24 igual a zero. Agora eu aplico a famosa, entre aspas, fórmula de Bhaskara para resolver o valor de x aí. Vou fazer isso de roxo. Delta é igual a... Aí é que é o seguinte, se você for fazer do jeito que tá aí, vai dar um pouco mais de trabalho, mas dá para fazer. Outra opção seria simplificar essa equação, dividir todo mundo por 2. Aí ficaria x ao quadrado menos 7x mais 12 igual a zero. Dá no mesmo e é muito mais simples. Mas se você não tem essa segurança, dá para fazer assim também, você vai ser um pouco mais de conta para fazer. Menos 4ac. Então, delta vai ser 196 menos 8 vezes 24. É o dobro do dobro do dobro de 24. Né? 8 vezes 24 dá 192. Esse é o momento que você vibra, né? Dá graças a Deus e respira aliviado. Porque o delta deu um quadrado perfeito. Então, é um sinal de que você está no caminho certo. Aí, quem vai ser x? X vai ser menos 14, mais ou menos a raiz de 4, dividido por 2 vezes 2. Daqui a gente vai encontrar x' e x duas', que vai ser 14 mais 2 dividido por 4, ou seja, 16 dividido por 4, que é igual a 4. Ou 14 menos 2 dividido por 4.
14 menos 2 dá 12, dividido por 4 dá 3. Ué, professora, por que que deu dois números diferentes e positivos? Eu vou escolher qual? Uma vez uma pessoa fez uma pergunta aqui, eu escolho qual? Né? E aí essa é uma oportunidade interessante, porque nesse caso as duas dão positiva. Quando dá uma negativa é de boa, porque você elimina a negativa e segue a vida. Mas nesse caso as duas deram positiva. E olha que interessante. Eu vou pegar uma aqui, a 4, por exemplo, e vou aplicar na minha equação. A gente viu que y era 7 menos x, então eu vou pegar 7 menos 4. Daí a gente encontra que y é 3. Se a gente, por acaso, pegasse o x para ser 3, olha quanto daria y. 7 menos 3, daria 4. Quer dizer, como eu escolhi arbitrariamente as letras x e y, a questão não sabe quem é quem. Ela só sabe de uma coisa. Um é 3 e o outro é 4. Agora, quem é quem, não dá para saber realmente. E aí, na equação do segundo grau, ela já nos deu essas duas possibilidades. Que pode ser 4 ou pode ser 3. A gente não sabe. Os dois dão certo. É o conjunto solução. Perfeito, Antônio. É exatamente isso que você colocou aí. É o conjunto solução. É 3 e 4. Agora, se é x ou se é y, não sei, porque eu que criei x e y. Muito bem. É 3 e 4 é o conjunto solução. Então, agora acabou. Porque no final, deixa eu apagar isso aqui. O conjunto de solução é 3 e 4, né? Então, deixa eu pegar isso aqui, ó. Quando x é 4, aí y é 3. Quando x é 3, aí y é 4. Mas em qualquer um dos casos, o que eu quero é aplicar aqui. 5 vezes h vai ser 4 vezes 3 ou 3 vezes 4. 5 vezes h vai ser 12. Então, h é 12 dividido por 5. Portanto, h vai ser 12 dividido por 5 dá 2,4. Aqui, ó, o valor de h, resposta, letra A. Esse é o típico tipo de questão que, como ela é muito complicada, não é tão simples, tá? Não é difícil, mas não é simples. Ninguém chuta a letra A. Dificilmente a pessoa chuta a letra A. E a resposta é a letra A. Então, esta é a nossa resposta. 2,4. Alguma dúvida aí, gente, nessa solução? Me digam aí, por favor. Esse é um exemplo da aplicação das relações métricas no triângulo retângulo. Alguma dúvida aí? Nenhuma dúvida. Ok, muito obrigada. Então, vamos continuar. Bom, então eu trouxe aqui uma questão interessante para a gente trabalhar. Agora, não gostei que eu botei uns efeitos aqui e apareceu tudo de uma vez. Peraí. Pronto. Bom, daí eu tô falando para vocês, ó, tem um monte de coisa que dá para a gente fazer quando o triângulo é retângulo. Né? A gente pode dizer que o triângulo tem aquelas 6 relações métricas, tem o teorema de Pitágoras também. Só que, às vezes, o desafio do problema é justamente descobrir que o triângulo é retângulo. Quando a gente descobre que o triângulo é retângulo, aí é só correr para o abraço. É só executar o que você já sabe. Mas aí, enquanto você não sabe que é, você não pode dizer que é. Por exemplo, já vi muita gente vendo uma questão que tem um triângulo bem assim, bem bonitinho. Parece pra caramba que é retângulo, mas não tem um símbolo. Aí você não pode dizer que é. Pode estar perfeito, pode estar com um transferidor. Se você tivesse transferidor e medisse, dava 90 graus. Mas se a questão não te der ferramentas para verificar que é, ou não te disser que é, dizendo assim, ó, isso aqui é 90 graus, você não pode supor. Você precisa de argumento que garanta para você que aquele ângulo é reto. Porque dizer que um triângulo é retângulo tem muito poder. Mas aí esse poder vem de rigor, vem de um certo rigor. Você precisa que aquelas coisas sejam atendidas para ele ser triângulo retângulo. E como é que a gente pode fazer, né?
para descobrir que um triângulo é retângulo, se isso não vier no problema. Eu trouxe aqui algumas possibilidades. A primeira coisa é, se a questão deixar explícito, triângulo é retângulo, ou dizer, figura um retângulo que foi dividido no meio, é um triângulo retângulo. A outra maneira é, se o teorema do triângulo retângulo funcionar, o vulgo teorema de Pitágoras, por exemplo, a questão traz um triângulo, não fala se é reto, mas diz que isso aqui é 3, que isso aqui é 4, que isso aqui é 5. Aí você já sabe que esse triângulo é retângulo. Por quê? Porque quando eu pego esse valor e elevo ao quadrado, dá a soma dos outros quadrados. E o teorema de Pitágoras, ele é indo e ele é voltando também. Como assim, professora? O teorema de Pitágoras é assim. Se um triângulo retângulo... Desculpa. Se um triângulo é retângulo, então o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. O teorema de Pitágoras também diz que se o quadrado da hipotenusa for igual à soma dos quadrados dos catetos, então esse triângulo é retângulo. Então a ida e a volta é verdade. Se você parte da ideia do triângulo ser retângulo para chegar na fórmula, ou da fórmula para chegar no triângulo retângulo, as duas coisas funcionam. Tá? Então essa é uma possibilidade de você descobrir que o triângulo é retângulo a partir dos tamanhos dos lados, se eles respeitarem a essa proporção aqui. Tá? Outra maneira é essa, que essa é a mais sagaz. Essa pouca gente consegue se lembrar na hora. Só lembra dessa quem tá treinado. Quem tá ligado mesmo. Que essa diz o seguinte. Se o triângulo tiver inscrito em uma circunferência e um dos seus lados for o diâmetro, então ele é triângulo retângulo. Como assim? Se acontecer isso, ó, você tem um triângulo inscrito na circunferência e um desses lados é o próprio diâmetro. Então, com certeza, esse triângulo ele é retângulo. E eu já provei isso para vocês em aulas passadas, né? Eu já demonstrei isso. Que você usa a ideia do ângulo inscrito. Como assim? Se isso aqui é diâmetro, então essa circunferência ela está dividida em duas partes. Se ela está dividida em duas partes, esse ângulo daqui vale 180 graus e esse outro daqui também. E aí, além disso, a gente sabe que quando o ângulo está inscrito, ele vale a metade do arco. Então, se isso aqui vale 180, então isso aqui vale 90, porque é a metade de 180. De modo, então, que esse triângulo vira um triângulo retângulo. Então, teve um triângulo inscrito na circunferência, procure informação sobre o diâmetro. Se o diâmetro estiver ali, você descobriu que o triângulo é retângulo. Se o triângulo for retângulo, tem um monte de coisa que dá para fazer. Beleza? Dá para fazer um monte de coisa, e foi o que a gente viu na nossa aula hoje. Beleza? Bom, a demonstração eu acabei de fazer, e aí trouxe um exemplozinho de uma questão do SSA. Né? O SSA é o vestibular da UPE, né? O vestibular da UPE, que vocês fazem no primeiro ano, faz uma prova, aí no segundo ano faz outra, no terceiro ano faz outra, as provas são somadas de acordo com a média ponderada, e você calcula sua nota final para tentar entrar na UPE. É uma outra maneira de entrar, né? Só que aí você tem que fazer vestibular todos os anos. E essa questão caiu na primeira fase, que é do primeiro ano. Ela diz assim, ó, a figura ao lado mostra o espelho circular da malvada madrasta de Branca de Neve. Uma formiga, assustada com a malvada, saiu do topo do espelho e correu em linha reta por 18 centímetros, até bater na moldura. Depois ela correu mais 24 centímetros em linha reta, até chegar exatamente do outro lado do espelho. De acordo com esses dados, quanto mede o diâmetro do espelho da madrasta de Branca de Neve? Então, a gente está precisando aí de ferramentas, o que eu quero é o diâmetro. Então, vamos pegar aqui algumas coisas. A questão diz que ela saiu do topo, certo? E correu em linha reta, bateu na moldura. Depois, e chegou exatamente ao outro lado. Então, essas informações dizem para a gente o seguinte, que a formiga, ela foi para regiões simétricas, para regiões opostas. Né? Ela estava aqui e foi para o simétrico dela, que é aqui.
De modo que se eu ligar uma linha reta aqui, isso define o diâmetro, que eu vou chamar de D, por exemplo. Isso define o diâmetro. Aí você vai pensar, oxe, vou fazer teorema de Pitágoras, de fato. Porém, cuidado, você pode, porque como isso é diâmetro, então isso define um triângulo retângulo. Não é porque parece, é porque tem a ferramenta de ser um diâmetro. Aí você pode afirmar que é o triângulo retângulo. Sendo assim, a gente pode fazer o seguinte, ó. D ao quadrado é igual a 18 ao quadrado mais 24 ao quadrado. E aí é calculeira, né? Eu vou fazer os cálculos aqui. Ó, 18 vezes 18. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 1, 8 mais 6, 14. Uma vez 8, 8. Uma vez 1, 4, 12, 324. Então, aqui dá 324. Agora eu vou fazer 24 vezes 24. Aqui do ladinho. 4 vezes 4, 16, sobe 1. 4 vezes 2, 8 mais 1, 9. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 6, 17, sobe 1, 5. Então, aqui, mais 576. Isso é igual a D ao quadrado. E somando tudo, dá 10, sobe 1. 8, 10, sobe 1. 9 dá 900, né? Então, isso aqui, D ao quadrado é 900. D é a raiz quadrada de 900, que todo mundo sabe que vale 30. Letra C, acabou. Porém, dica de ouro agora, tá? Dica de ouro que ajuda muito, facilita muito a vida de quem se liga nisso. Sempre que você encontrar um triângulo retângulo, que a questão já está dizendo que é triângulo retângulo, tente buscar aquele terno pitagórico, o 3, 4, 5. Se você encontrar ele, essa conta toda que eu fiz aí de azul e vermelho fica muito mais rápida. Como assim, professora? Tipo assim, ó, se você se ligou que isso aqui é 18 e que isso aqui é 24, o que é que você vai procurar? Será que 18 e 24 pode ser escrito como alguma coisa vezes 3 ou vezes 4? Vê, 18 é 6 vezes 3. 24 é 6 vezes 4. Quer dizer, esse triângulo está sextuplicado do 3, 4, 5. 3, 4, 5, mas não é 6 vezes? Então é 30. Aí você já marcaria 30 muito mais rápido do que fazer o quadrado de 18, o quadrado de 24, a soma e depois a raiz. Então essa dica eu gosto sempre de dar. Procure triângulos. Oi. Uma pessoa fala, tipo, de 18 falta pra 24, é que aí a pessoa bota de 18 pra 24 faltam 6, aí a pessoa vai somando até encontrar o outro. Poderia ser, né? Porque como a proporção é de 3 para 4, aumentar 1, 1 é a mesma coisa que 6 para a proporção aí, né? Que tá o sexto. Poderia ser assim. Essa é uma boa estratégia. Poderia ser sim. Aí, se caso você descubra que não tem proporção, de repente não é o sextuplo de 3, não é o sextuplo de 4, foi diferente, aí você faz pela raiz mesmo que vai dar alguma coisa. Mas se você conseguiu identificar dessa forma que Guilherme falou, é uma forma legal. De 18 para 24 falta 6. Como é de 3 para 4, que falta 1, então deve ser o sexto, para você testa. O sextuplo de 3, o sextuplo de 4. Bateu. Então, com certeza, a hipotenusa vai ser o sextuplo de 5. Pode ter certeza disso. Porque ele é um triângulo semelhante ao 3, 4, 5. Então, obrigatoriamente, o outro lado tem que ser proporcional também. Porque ele é retângulo também. Não tem como ser diferente. Tá? Então, essa é uma dica bem útil para vocês. Beleza, minha gente? Bom,